31, né? Dadas as funções f e g, encontrar f bola g bola f bola f e g bola g. Né? Então vamos lá. 31 está pedindo para a gente fazer o seguinte no item A. Calcular a função f bola g de x. F bola g de x. O que é, por definição, essa função composta de f com g? É a seguinte, é o f de g de x. Esse é, por definição, o f bola g de x. Como é que você deve proceder? Ó, como é que você faz para calcular o f de 5? Você vem aqui na função f, onde tem x, coloca 5. Não é assim que você faz? O f de 7, onde tem x, coloca 7. Agora você quer calcular o f de g de x. Então você vai vir aqui na função onde tem x, você coloca o g de x. Então devagarzinho para você entender. Ó, aqui tem x, eu vou colocar o g de x. Fica então 2x mais 1 ao quadrado menos 1. Então, ó, não vai se confundir não, ó. Aqui tinha x, eu substituí por g de x. E esse menos 1 é esse aqui. Agora apareceu aqui um produto notável, o quadrado da soma, a gente desenvolve, né? Chama o 2x de primeiro, o 1 de segundo e aplica a regrinha. O quadrado do primeiro, 2x ao quadrado é 4x ao quadrado. Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 1 é o próprio 4x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1 mesmo. E ainda menos 1. Aí você observa que esse vai embora com esse, né? Sobra 4x ao quadrado mais 4x. Essa aqui é a função f composta com g, é o f bola g. Qual é o seu domínio? É o conjunto dos números reais, não tem restrição nenhuma aqui, né? Você deve se preocupar com o domínio quando aparecer, né? Raiz, fração, logaritmo, essas coisas todas aí. Tá? Tangente, aí a gente analisa o domínio mais a miúde. Bom, item B. Agora é o g bola f. G bola f de x. Que é isso por definição? É o g de f de x. É o g de f de x. Como é que você vai proceder? Agora você vai olhar para a função g, que é essa aqui, ó, para a função g. Onde tiver o x, você vai colocar o f de x, ou seja, você vai colocar o x ao quadrado menos 1. Então, devagarzinho para você entender. Estou olhando para cá, 2, abre parênteses. Agora, no lugar desse x, eu coloco o f de x, que é x ao quadrado menos 1. Fechou parênteses, mais 1. Esse 1 aqui é esse aqui da função. Entendeu? Tá bem? Então, eu olhei aqui para a função g, onde tinha x, eu coloquei a função f. Aqui você faz distributiva, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado. Depois, 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1. Ou seja, isso é 2x ao quadrado, menos 2 mais 1 dá menos 1. E o domínio dessa função também é o conjunto dos números reais. O que está faltando? F bola f. O que é, por definição, o f bola f de x? Isso é o f de x. O f de f de x. Então, você vem aqui na função f, onde tem x, você coloca a própria f de x. Vou fazer até uma passagem a mais para você entender bem. Ó. Eu vou olhar aqui para a função f, onde tiver esse x, vou colocar o f de x. Então, vai ficar assim, ó, f de x ao quadrado menos 1. Estou fazendo essa passagem aqui a mais para você entender. Ó, eu vim aqui nessa função, onde tinha x, eu coloquei o f de x ao quadrado menos 1. Agora, quem é o f de x? Opa, o f de x é o próprio x ao quadrado menos 1. Ainda ao quadrado. Então, estou substituindo esse f de x agora por x ao quadrado menos 1. Ainda menos 1. Ó. Pronto. Outro produto notável, aplica a regrinha para você resolver, né? Chama o x ao quadrado de primeiro, o 1 de segundo, e a regrinha fica o quadrado do primeiro, x ao quadrado vai dar x elevado a 4, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes x ao quadrado dá 2x ao quadrado, 2x ao quadrado vezes 1 é 2x ao quadrado mesmo, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado é 1, ainda menos 1. Finalizando, né, esse 1 com esse aqui pode simplificar, sobra x à quarta menos 2x ao quadrado. E o domínio dessa função também é o conjunto dos números reais. Não há restrição nenhuma. Por fim, no item D, a função
g bola g de x. É isso aqui que a gente quer calcular, né? Então você vai olhar aqui para a função g, onde tiver x você coloca a própria g. Vou fazer uma passagem a mais como a gente fez aqui. Então, 2 vezes, olha para cá, 2 vezes, onde tem x, coloca a própria g de x. Mais 1. Pronto. Então, isso é 2 vezes, ó, g de x, quem é? 2x mais 1, ainda mais 1. Agora você faz distributiva, 2 vezes 2x dá 4x, 2 vezes 1 dá 2, e aqui mais 1, né? Mais 1. Bom, finalizando, isso é 4x mais 2 mais 1, 3, e o domínio dessa função também é o conjunto dos números reais. Vamos lá, 32. O que eu tenho que calcular aqui no item A? É a função f composta com g. F bola g de x. Por definição, isso é o f de g de x. Então, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na função f, onde tiver x, você vai colocar a função g. Então, ó, aqui tem x, você coloca g. Vai ficar x ao quadrado mais 3x mais 4, ainda menos 2. Observe, ó, aqui tinha x, eu coloquei isso tudo aqui, que é exatamente a função g. Ainda menos 2, que é esse aqui. Então, finalizando, isso é x ao quadrado mais 3x, 4 menos 2 dá 2, né? Mais 2. Qual é o domínio dessa função? O domínio dessa função é o conjunto dos números reais, sem problema nenhum. Esse aí já é o item A. Item B. Item B é a função g bola f de x, ou seja, o g composta com f. G composta com f. Muito bem. Como é que você calcula mesmo? Você olha agora para a função g, que é essa aqui. Onde tiver x, você vai colocar o f de x. Então, devagarzinho você entendeu. Aqui tem x, você coloca o f de x, que é o x menos 2. Ao quadrado. Ó, aqui x ao quadrado, você coloca a função f, que é o x menos 2 ao quadrado. Mais 3 vezes, aqui tem x, você coloca x menos 2. Ainda mais 4. Bem simples, né? Olhei para a função g, onde tinha x, eu coloquei a função f, que é x menos 2. Aqui o produto notável, né? Você chama o x de primeiro, o 2 de segundo, aplica a regrinha, fica o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2 vezes x dá 2x, 2x vezes 2 dá 4x, mais o quadrado do segundo, 2 ao quadrado, 4. Aqui você faz distributiva, 3 vezes x dá 3x, depois 3 vezes menos 2 dá menos 6, e ainda mais 4. Finalizando agora, pessoal, finalizando. Quanto é que vai dar isso? Ó, x ao quadrado, menos 4x mais 3x, isso vai dar menos x, e depois 4 mais 4 dá 8, menos 6, 2, mais 2. Domínio dessa função, conjunto dos números reais. Aí, ó. Seguinte, f composta com f, f composta com f, o f bola f. O que é isso por definição? O f de x, f de f de x. Então você vai olhar para a função f, onde tiver x você vai colocar a própria f. Ó, aqui tem x, eu vou colocar a f. Ou seja, vou fazer uma passagem a mais, ó, vai ficar f de x menos 2. Tá? E o f de x, você olha para f, onde tem x, coloca a própria f. Então aqui tinha x, coloquei a f de x, tá bom? E agora você substitui, o valor de f de x é x menos 2. Então é x menos 2, ainda menos esse 2, ou seja, x menos 4. E o domínio dessa função também é o conjunto dos números reais. O que está faltando? No item D, está faltando o g bola g, a função g bola g de x. Vamos lá. O que é isso? É o g de x. Olha agora para a função g, onde tem x, coloca g de x. Então aqui tem x, você coloca g de x, só que ao quadrado. Mais 3 vezes, aqui tem x, você coloca g de x, mais 4. Pronto. Quem é o g de x? Tudo isso aqui, ó, x ao quadrado mais 3x mais 4. Aqui vai ficar x ao quadrado
mais 3x mais 4, só que ao quadrado. Mais 3 vezes, aqui g de x novamente, x ao quadrado, mais 3x mais 4. Ainda mais 4. Aí que bacana, né? Vamos passar para cá, vamos passar para cá. O que a gente deve fazer agora? Resolver isso aqui, né? Um quadrado de uma soma de 3 parcelas. Olha, pessoal, para resolver isso aqui, você pode repetir, né? Uma parcela na frente da outra e fazer distributivo. Você vai chegar no mesmo lugar. Mas também já existe uma regrinha, uma espécie de uma expansão do produto notável, do quadrado da soma. A regrinha diz o seguinte: você deve pegar cada um desses termos aqui e elevar ao quadrado, depois somar com o dobro do produto 2 a 2 desses fatores. Devagarzinho para a gente entender isso aqui, ó. Vou pegar cada um desses termos aqui e elevar ao quadrado. Então, x ao quadrado vai dar x à quarta. 3x ao quadrado vai dar 9x ao quadrado. Depois 4 ao quadrado, 16. Pronto, é a primeira parte, né? Pega cada uma dessas parcelas e eleva ao quadrado, tá bom? Agora você soma com o dobro do produto 2 a 2, o produto 2 a 2. Então fica x ao quadrado vezes 3x, isso vai dar 3x ao cubo. Agora x ao quadrado vezes 4, 4x ao quadrado. Por fim, 3x vezes 4, 12x. Pronto, é assim que você resolve o quadrado de uma soma de 3 parcelas. E mais, pessoal, esse procedimento aqui é geral. Ele funciona para um número finito de parcelas. Se você tiver 4 parcelas, pega cada uma, eleva ao quadrado, soma com o dobro do produto 2 a 2. Acabou. Tá? Onde é que a gente está? Aqui, né? Aqui. Então, mais... Aqui eu já vou fazer distributivo. 3 vezes x ao quadrado dá 3x ao quadrado. 3 vezes 3x vai dar 9x. E 3 vezes 4, 12, ainda mais 4. Essa aqui ficou um pouquinho maior, né? Vamos lá, vamos lá. Já dá para chamar alguma coisa? O x à quarta, 9x ao quadrado. Isso aqui já foi, agora 9x ao quadrado com 3x ao quadrado dá para a gente somar. Isso dá 12x ao quadrado. Que mais? Esse 16 aqui... com esse 12, com esse 4, vai dar 32, né? Mais 32. Agora a gente faz distributivo, agora tem que fazer distributivo, não tem jeito mais não. 2 vezes 3x ao cubo vai dar 6x ao cubo. Depois 2 vezes 4x ao quadrado vai dar 8x ao quadrado. 2 vezes 12x vai dar 24x. E o que tinha sobrado aqui? Apenas o mais 9x, né? Mais 9x. Vamos finalizar já colocando em ordem x à quarta, depois o 6x ao cubo, mais 6x ao cubo. Então x à quarta já usei, o 6x ao cubo já usei. Agora vamos pensar nas parcelas que tem x ao quadrado. Aqui, ó, 12x ao quadrado mais 8x ao quadrado dá 20x ao quadrado, então, mais 20x ao quadrado. Agora as parcelas que tem x, essas duas aqui, né? Essa e essa. Então, mais 33x. E a parcela que não tem x, 32. Mais 32. Domínio da função também é o conjunto dos números reais. Tá bom?